Tá, gente, então nesse primeiro exemplo, a gente tem um circuito misto, né? Eu tenho o resistor 1 aqui em série com a minha fonte, né? Enquanto R2 e R3 estão em paralelo, tá? Então lembra, a primeira coisa a gente tem que resolver a resistência total, né? O RT do nosso circuito. Então a gente começa por esses dois, né? Por R2 e por R3, que eles estão em paralelo. Então a gente vai chamar isso aqui de RA, tá? Então, o meu RA, ele vai ser R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, certo? Como estão em paralelo, a gente usa essa equaçãozinha. Vai ficar 200 vezes 300 dividido por 200 mais 300. Então, deixa eu fazer aqui na calculadora para acelerar. Isso aqui dá 120 ohms. Então, esses resistores, um 200 e 300 em paralelo, são equivalentes a um resistor de 120. Então, aí a gente pode redesenhar o circuito. Tá? Então, eu vou ter minha fonte, né? Tudo que a gente não mexeu, a gente desenha novamente. Né? E aí, como aquele macete que eu estava falando ontem, ó. Como esses dois, né, estão em paralelo, esses nós eles vão sumir, né? Como se eu juntasse os dois, como se eu empurrasse esse R3 para dentro aqui do R2. Né? Eu vou ter somente o meu resistor aqui RA e aqui o meu resistor R1, né, junto à minha fonte, certo? Agora, o que a gente tem aqui é uma associação série, tá? R1 e RA eles estão em série. Então aqui, juntando esses dois, eu vou chamar isso aqui de RT. Então meu RT, como eles estão em série, vai ser R1 mais o meu RA. Né? R1 é de 350 ohms, RA 120, então isso me dá uma resistência total de 470 ohms. Então vamos botar aqui 470. Beleza. Isso aqui, né, vai me dar o sistema fundamental, né, somente uma resistência, que é o meu RT, junto à minha fonte. Aí vamos lá, o que a gente precisa saber sobre os diagramas, né? Vamos lembrar. Eu sei que aqui vai ter uma corrente. Como eu tenho tensão total, como eu tenho resistência total, essa corrente que está aparecendo aqui no meu circuito é a minha corrente total. Né? Que se eu olho para os meus outros diagramas, essa mesma corrente total é a corrente que sai da minha fonte. Né? Lembra, todos os diagramas, quando a gente redesenha, eles são equivalentes. Né? Então é a mesma coisa, só a gente está diminuindo a quantidade de resistores. Né? A gente está pegando resistores equivalentes e meio que substituindo eles. Então aqui a gente consegue calcular nossa corrente total. Né? Eu tenho a tensão, eu sei a resistência, eu consigo encontrar a corrente. Só usar lei de Ohm. Então, minha corrente total vai ser minha tensão total sobre a minha resistência total. Substituindo valores, tensão total 50 volts, resistência total 470 ohms. Isso aqui vai dar 50 dividido por 470, 0,11 amperes, né? 0,1063, como a gente só quer duas casas, então isso aqui a gente arredonda para 0,11 amperes. Então aí, nossa corrente total é de 0,11 amperes. Significa o quê? Que sai da minha fonte 0,11 amperes, né, em todas as situações, tá? Beleza. E aí vamos para aquele passo, né? Quando a gente volta. Eu sei tudo sobre esse sistema. Eu sei a tensão, eu sei a corrente, sei a resistência. Próximo passo, a gente retorna para o diagrama anterior. Quando eu retorno, eu vejo que o meu circuito aqui é um circuito puramente série. Eu só tenho dois resistores ligados em série, tá? Então, se eles estão em série, significa o quê? Que a corrente deles vai ser igual à corrente que sai da minha fonte. Então, olhando para esse circuito aqui, né, a gente vai saber que a corrente total vai ser igual à corrente do meu resistor 1 e vai ser igual à corrente do meu resistor RA, certo? Beleza.
Eu sei a resistência, eu sei a corrente, agora a gente calcula as tensões. Então, ó, tensão do meu resistor 1, só usar a lei de Ohm. É a resistência desse resistor vezes a corrente dele. Só a gente substituir valores. R1, 350 ohms. Então, 350 vezes a corrente de R1, que a gente descobriu que é igual à corrente total, que é 0,11. Então, a tensão em cima do meu resistor 1 vai ser 350 vezes 0,11. Isso aqui dá 38,5 volts. Deixa eu preencher aqui ao lado, né? Cadê? Corrente de R1. 0,11 amperes. E a tensão de R1, 38,5 volts. Beleza. Então, descobri os dados de R1. Falta quem aqui? Falta descobrir a tensão de RA. Então, ó, tensão de RA vai ser resistência de RA vezes a corrente desse meu resistor RA. Então, RA vale 120. A corrente de RA a gente viu aqui que é 0,11. Então, multiplicada por 0,11. Então, isso aqui vai me dar 120 vezes 0,11, 13,2 volts. Beleza, a gente descobriu aqui tensões, correntes, né? Eu sei tudo sobre esse circuito, tensões, correntes de cada um. Próximo passo, a gente volta novamente. Né? Então, descobri tudo sobre o circuito 2, a gente retorna para o circuito 1. Quando eu volto, o meu RA surgiu de quem? RA surgiu de R2 e R3 em paralelo. Se surgiu de R2 e R3 em paralelo, a gente consegue, por definição, descobrir que a tensão de RA vai ser igual à tensão de R2 e a tensão de R3. Porque olha onde R2 e R3 estão no circuito, olha onde RA está. Né? Eles estão no mesmo ponto, depois desse R1 aqui. Então a tensão deles vai ser a mesma. Beleza? Então, ó, quando eu retorno, RA surgiu de R2 e de R3, como eles estão em paralelo, a tensão deles vai ser a mesma. Então aqui a gente já pode colocar os valores de VR2 e VR3 de 13,2 volts. E aí, se eu sei as tensões de R2 e R3, a gente consegue calcular as correntes, certo? Então aí a gente vai calcular as correntes. Corrente de R2 é o quê? Tensão de R2 dividido pela resistência de R2. Então isso aqui vai dar 13,2 dividido por R2 é 200. Então isso aqui vai dar uma corrente de por 200 dá 0,07 amperes. E a corrente de R3 vai ser VR3 dividido por R3, que vai ser 13,2 dividido por 300. Isso aqui dá 0,04. Então a corrente de R2 0,07 e a corrente de R3 0,04. Então, para finalizar, falta a gente calcular as potências. Né? Então, potência total, potência de R1, de R2, de R3. Que aí se torna mais simples, né? Como a gente já tem todos os dados. Então, potência total, tensão total vezes a minha corrente total. Tensão total 50 volts, corrente total 0,11 amperes. Isso aqui dá 0. Não, 5,5. Exatamente. 5,5 watts. Tá, então minha potência
5,5 watts. Vamos para a potência de R1. Potência do resistor 1 vai ser igual a tensão do resistor 1 vezes a corrente do resistor 1. Tensão de R1, 38,5 vezes corrente de R1, 0,11. Então, 38,5 vezes 0,11, 4,24 watts. Potência de R2 vai ser tensão de R2 vezes corrente de R2. Isso aqui vai ser 13,2 vezes 0,07 vezes 0,07. Então a potência no resistor 2, 3,2 vezes 0,07, 0,92 watts. Para fechar a PR3, né, a tensão de R3 vezes corrente de R3. Fica 13,2 vezes 0,04. Então, o resistor 3 tem uma potência de 0,53 watts. Tá, então vejam que a gente não precisa seguir a sequência da lista para ir resolvendo aqui. Tá? Eu achei RT, achei T, depois eu achei primeiro a corrente em R1 para depois achar a tensão. Tá? Então, vi muita gente ontem na sala falando, eu estou tentando fazer na sequência. Não é sequência, tá? A sequência que está aqui não importa. O que importa é a sequência que a gente vai seguir aqui na resolução. Tá? Então esse é o exercício 1. Vamos para o exercício 2.